Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós, alimentando-nos de força, de coragem e de bom ânimo. Dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, vamos ler o item 24, desgraça real. Toda a gente fala de desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer do caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogo sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Na angústia da traição, da desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta, a sua nudez são os andrajos da vaidade. A tudo isso, e muitas outras coisas, dá-se o nome de desgraças na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem no presente a verdadeira desgraça, porém está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais um desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto e a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperais vós que chorais, tremeis vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreita o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amoletada pela indiferença e pelo gozo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que eles não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor de sua glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Nós
Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, buscando no nosso Mestre as vibrações amorosas que nos sustentam, que nos alimentam, encorajando-nos a abrir os nossos olhos para as questões da vida do Espírito. Senhor, contribui com todas as formas para que nós pudéssemos te compreender. E mesmo assim, distantes deste amor fecundo, ainda estamos mergulhados na desgraça do mundo. Que o Senhor nos auxilie e que as mãos amigas e amorosas se estendam para todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos falando de um tema que é a desgraça real. Como nós estamos na Terra, mergulhados neste movimento que a Terra nos oferece, podemos perceber a todo instante que nós estamos sedentos de paz e não compreendemos que as decisões de cada um de nós se efetiva nas nossas escolhas e naquilo que nós compreendemos que seja fortalecimento da verdade. Nós precisamos entender que a fome, a miséria, a falta do gás, da luz, da matéria, do material, de tudo aquilo que nós gostamos tanto, isso não é desgraça. Muitas vezes são necessidades valorosas que todos nós temos que passar para sentir o valor do trabalho, da luta, e não da revolta, e muito menos desses sentimentos que tantas vezes nós ainda não compreendemos. Hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho dessas duas situações tão distintas, que é a desgraça. Tem a desgraça material, que muitas vezes nós não compreendemos, que são situações provacionais, e temos também a desgraça no mundo espiritual, que é aquela que nós ainda não compreendemos também, porque não temos olhos para enxergar além da morte. Nós, antes de fazermos qualquer julgamento das situações que vivemos, ou daqueles que relacionam conosco, é preciso que a gente pondere por que será que nós estamos passando por tais dificuldades. Quando nós estamos em dificuldade, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós buscamos as referências divinas para nos sustentar. Agora, quando nós estamos ligados à matéria, vencidos pelo orgulho, pelo egoísmo, nós nos revoltamos por não termos o que o outro tem. Muitas vezes nós gostaríamos de ter as roupas de grife, de marca, cheias de luz, de coloridos, de brilho, de fantasia. E aí nós vamos ver que às vezes nós passamos a vida inteira vestidos assim, com toda a regalia e a pompa, e vamos chegar no mundo espiritual com as vestes rotas. Então, nós gostaríamos de pedir aos nossos irmãos que refletissem no bem que vem recebendo, no amor que Jesus tem nos concedido a cada reencarnação. Nossas ilusões são tão passageiras, são como as nossas emoções. Na mesma hora que estamos chorando, estamos sorrindo, porque elas não definem verdadeiramente quais são os nossos sentimentos. Nós percebemos que quando vem uma chuva pesada, como estamos agora aqui em Sacramento vivendo, um momento de chuva, nós observamos, nossa, quantas casas que estão alagadas, quantas árvores arrancadas, quantas enchentes. E às vezes, nossa, mas é porque essas pessoas são desgraçadas. Essas pessoas passam por tantas misérias, por tantas dores. Será que a providência divina
não olha por elas, amigos, nós precisamos mudar o nosso olhar. Nós precisamos ver que todas as nossas consequências na vida, enquanto encarnados, geram consequências. Muitas vezes as perdas, as lutas árduas, diferentes condições sociais que abrigam ainda os nossos pensamentos, são necessidades para que a gente possa dissipar um passado sombrio, cheio de miasmas insalubres, que nos causa muitas vezes dor, desespero, por não compreender que a lei divina, ela se apoia na justiça. Então, quando o Evangelho fala que vou revelar-vos a infelicidade sob nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossa alma iludida, ele não precisa nem citar, porque ele vai mostrar para nós que essa infelicidade é a alegria. Muitas vezes nós ficamos eufóricos. E a alegria passa. E logo, logo, nós estamos tristes, é uma infelicidade. O prazer, nós às vezes ficamos naquela fonte de ilusão, de mergulhadas de esperança, aquilo passa. O tumulto, que é uma agitação, uma satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, comprime a ação do pensamento, que atordoou o homem com relação a seu futuro. Então, a infelicidade é este ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. E ele diz: esperai, vós que chorais. Esperar. Esperar o dia da manhã. Mas não é esperar na ociosidade. É esperar melhorando, compreendendo, trabalhando, pois os nossos atos geram consequências e hoje, aqui na Terra, nós estamos simplesmente vivendo o momento daquilo que já vivenciamos. E Deus, ele não cochila, ele não se engana. E nós não podemos fugir das nossas provações. Então, aquilo que vocês costumam chamar que é uma desgraça, às vezes é um bem maior, bem maior, que todos nós precisamos compreender. Vivendo esses momentos, mesmo até de tempestades, tudo quando passa, nós observamos a grandeza. Há 2 meses atrás, a gente viu os campos queimados, secos, sem pastagem, e nós vivendo momentos de calor, dia sufocando, e estava para muitos uma desgraça. Nossa, que tempo horrível, só isso que a gente falava. Agora está chovendo muito. E se nós sairmos pelos mesmos lugares que caminhávamos na seca, a gente vai ver que tudo está florido. As árvores começaram a florescer antes da chuva chegar. É porque a natureza, ela renova. E nós não sabemos renovar. Nós insistimos em permanecer na mesma situação, que é uma desgraça. Por quê, meus amigos? Nós também fazemos parte da natureza divina. Se o Espiritismo nos esclarece, ele também nos recoloca onde nós precisamos estar. E é preciso que a gente possa compreender que quando nós estamos na reencarnação, nós estamos aqui para lutar. Nós não estamos aqui de passeio. Nós não estamos aqui para desfrutar as delícias do mundo. Estamos aqui para lutar, para espiritualizar a nossa existência. E Delfina de Girardin nos dá um exemplo bastante interessante e que às vezes a gente não reflete nisso. A postura de um soldado. Primeiro, o soldado, ele corre perigo, deixando para trás a sua família
e é tudo aquilo que poderia lhe preservar. E ela diz que importa o soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor de uma glória. Que adianta, meus irmãos, nós perdermos tudo que está à nossa volta material para chegar no mundo espiritual, livre de tantos preconceitos, de tantos apegos, e nos sentirmos empoderados de amor, de compreensão? É preciso que a gente tenha um olhar para o futuro, por isso eu preciso ter fé. E nós falamos de fé e não vivenciamos esta fé. Nós estamos numa batalha, num bom combate. É a batalha entre o mal e o bem que está dentro de nós. E é por isso que nós estamos sendo amparados pela luz do Evangelho. O Evangelho de Jesus não é simplesmente um livro. O Evangelho de Jesus é um código divino. E a doutrina espírita é um manancial de luz que vai nos colocar na posição que nós precisamos, desnudar do nosso orgulho, desnudar da nossa vaidade, para sentir a grandeza da essência que está dentro de nós. Então, amigos, é preciso que a gente valorize tudo, tudo que nós temos. Mesmo que a tempestade, como nos diz o Evangelho, vos arranca as árvores que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causaria a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? É uma felicidade. E nós, às vezes, não aproveitamos quando nós estamos doentes, passamos por um tempo, alguma doença, alguma enfermidade, talvez um simples quebrar um braço, quebrar um pé, e nós temos que ficar ali parado por algum tempo. Será que a gente vai ficar parado na inércia? Ou nós podemos estarmos ativos em pensamento? Nós podemos estar ativos nas nossas preces, nós podemos fazer aquilo que nos é possível. Portanto, amigos, todos nós precisamos valorizar tudo isso que nós estamos recebendo. Jesus é o nosso mestre. Tenhamos força e coragem, e nesta hora gostaríamos de convidar a todos para que nós pudéssemos sentir o manancial de amor de Jesus em nosso coração. Mestre amado, que o passe possa nos sustentar, que as forças do seu amor possa erguer o nosso espírito de paz, de esperança e de confiança, que tenhamos outro olhar para a vida e não ficarmos mergulhados na tristeza. Os amigos espirituais nesta hora do passe possa sustentar todo o nosso ideal no bem. Fluidifica as nossas águas, Senhor, para que elas se transformem em medicamento, para que elas possam nos auxiliar, ela possa nos enriquecer com as energias que tanto necessitamos. Mestre de amor e bondade, que as mesmas vibrações que pedimos para nós se estenda a outros irmãos, a outros companheiros, a tudo aquilo que nós desejamos estar oferecendo àqueles que mais amamos e àqueles outros que ainda não conhecemos. Que a sua paz, Senhor, esteja conosco e deixe no coração de todos os nossos irmãos, com muita alegria, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhado pelo amor de Jesus. Que assim seja.